Bom dia, meus irmãos. Bom dia, os irmãos que acompanham online. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 1 a 23. Vamos falar ainda sobre todo o trecho do capítulo 24 ao 27. E o nosso tema é o dia de Jerusalém. Isaías 24, versos 1 em diante. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram a sua aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca, as videiras murcham, os que festejavam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouvem os gritos alegres de celebração, os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece. Há traição por toda parte, terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade, cai e não voltará a se levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus, e os governantes das nações na terra serão reunidos e presos, trancados numa prisão, e por fim, castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo.
Amém. Vamos orar. Pai Celeste, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pela Tua revelação. E pedimos que ela cumpra a sua função para nós nessa manhã. Dá, ó Deus, nós pedimos luz para o Teu povo, Senhor, luz. Faz com que essa palavra ilumine os recônditos do coração, que as trevas sejam dispersas, ó Deus, que o Teu reino se estabeleça nesse momento, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o pastor Igor já pregou aqui nesse púlpito, algumas vezes durante essa série, inclusive no último domingo, Jerusalém é a cidade da paz. Esse é o sentido do nome da cidade, Jerusalém. Esse é o nome, é o sentido, é o nome. Mas é um lugar que vive em guerra há muito tempo. Parece até uma ironia. Por que esse nome? Um lugar que ninguém tem sossego, que a guerra se segue perpetuamente. E é como um anúncio simultâneo da expectativa do coração humano e, ao mesmo tempo, do seu fracasso completo em atingir isso. Mas será que Deus vai fazer alguma coisa a respeito? Então, esse é o testemunho consistente da Escritura. Deus não deu esse nome para essa cidade à toa. Jerusalém é o lugar em que todos os projetos humanos de paz encontram o fim da linha. E é o lugar também em que o projeto de Deus começa. Então, realmente é um lugar de tristeza e um lugar de alegria. É um lugar em que muitas falsas esperanças vão morrer. Mas é o lugar também a partir do qual a esperança verdadeira vai brotar. E quando você olha, então, e a gente encontra isso nesse trecho, o choro e a alegria parecem acontecer ao mesmo tempo. Mas não pelas mesmas pessoas, não pelos mesmos projetos. Mas a gente encontra os dois convergindo aqui, de um modo que chega a ser impressionante. No meio da dor, no meio da tragédia, do julgamento, do desastre, existe também louvor e alegria. Como é que é isso? Então, Jerusalém é esse lugar em que Deus vai colocar um ponto final em um monte de coisa e vai começar outras coisas, coisas novas. E esse é o nosso assunto hoje, o dia de Jerusalém. Vai chegar um dia em que Jerusalém vai ser a grande cidade, a cidade que vai reinar sobre toda a terra. E a gente precisa entender que dia é esse, o que isso significa. Gente, Isaías é um profeta pré-exílico, ele está escrevendo antes de Judá ir cativo para a Babilônia. Mas quando a gente lê, claro, alguns trechos de Isaías que têm uma linguagem parecida com o que nós temos aqui, geralmente nesse profeta, como em outros profetas, os oráculos dizem respeito a fatos e lugares e nações que estão acontecendo simultaneamente com a vida do profeta, com a proclamação do profeta. Mesmo quando há anúncios sobre o futuro, eles costumam ser muito específicos em termos de nações e regiões e reis. A gente viu isso até mesmo num texto bastante apocalíptico, como é o caso de Daniel. Então, esse é a tendência de Isaías. Mas aqui no capítulo 24 a 27, nós temos um trecho que destoa um pouco do padrão do livro. Porque ele começa a falar sobre um grande juízo de alcance universal e começa a falar sobre uma cidade, a cidade das nações, que reina sobre as nações cruéis, mas ele não dá nomes, ele não é específico assim. Ele chega a falar sobre Moabe ali, mas a gente percebe que até ali é simbólico. Então, é um texto diferente de outros oráculos que a gente encontra em Isaías, porque ele parece muito genérico, ele fala sobre o mundo inteiro e ele fala sobre o fim. Então, ele parece com textos que nós chamamos de apocalípticos, como a gente já mencionou aqui, né? O caso de metade, pelo menos, do livro de Daniel e de vários outros trechos do Antigo Testamento, é o caso do próprio livro de Apocalipse. É um gênero que fala sobre a soberania de Deus na história, a sua providência na história, os seus propósitos finais, de um jeito diferente do oráculo do profeta, como você vê Elias, Eliseu operando,
ou você vê Amós, por exemplo, é claramente diferente. Então, dentro de Isaías, de repente, nós temos esse pequeno trecho, capítulo 24 a 27, que foi chamado de Pequeno Apocalipse de Isaías. Ele recebeu, inclusive, esse nome entre os estudiosos bíblicos. É um pequeno Apocalipse, porque ele resume o final de tudo, ou quase tudo. E, nesse sentido, ele é muito iluminador, porque ele ajuda a conectar alguns lugares do Antigo Testamento com o Novo Testamento e ajuda a gente a entender Apocalipse também. Esse trecho, por exemplo, vai falar, uma coisa que não é um assunto recorrente no Antigo Testamento, sobre a ressurreição dos mortos, como a gente vê lá em Daniel. Nós vamos ver aqui, em Isaías 24 a 27, se anuncia a ressurreição final. Então, nesse sentido, é realmente diferente. Isso conecta com outros trechos que a gente ainda vai estudar semana que vem, sobre, também Isaías, sobre a nova criação, que tem uma tonalidade apocalíptica, que apontam para uma revelação sobre a consumação da história. Mas, irmãos, qual é o assunto desse pequeno apocalipse de Isaías? A queda da grande cidade, da cidade fortificada, e não se diz qual cidade é essa, a queda da cidade e a ascensão de uma outra cidade, Jerusalém. Esse é o grande assunto nesse trecho inteiro. Então ele começa falando, no capítulo 24, versículo 1, sobre Deus devastando a terra, tirando a sua forma e dispersando os seus habitantes. Mas se você for para o finalzinho do texto, lá no capítulo 27, no último versículo, ali no versículo 13, nós temos o contrário ali, versículos 12 e 13. O Senhor ajuntando o seu povo como grãos colhidos à mão, um por um. E o verso 13, naquele dia soará a grande trombeta e muitos que estavam perecendo no exílio, na Síria e no Egito, voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor no seu santo monte. Então o texto começa dizendo que Deus vai espalhar todo mundo, e depois termina dizendo que Deus vai ajuntar o seu povo num lugar. Mas o que Deus vai espalhar? O que Deus vai espalhar é a cidade que vai ser destruída. A gente conhece bem o lugar onde Deus age pela primeira vez para espalhar todo mundo. Que lugar é esse? Babel. Deus moveu sua mão e espalhou todo mundo. Então aqui nós temos também esse anúncio, Deus vai espalhar e vai trazer um juízo. Mas esse juízo vem sobre quem? Isso fica um pouco mais claro no capítulo 25, versículo 1 em diante. Veja aí na sua Bíblia. Aliás, a gente vai ler antes o capítulo 24, versículo 12, para vocês terem isso em contexto. Olha, 24, 12. A cidade foi deixada em ruínas e seus portões foram despedaçados. Que cidade é essa? Então vamos lá, capítulo 25, verso 1. Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus e fazes coisas maravilhosas, tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transformas cidades poderosas em montes de ruínas. Aqui na NVT está no plural, mas a maioria das versões traz no singular. Transformas a cidade em montes de ruínas. A cidade com muros fortes se torna em escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão a tua glória. Povos cruéis te temerão. Ou, como diz a versão Almeida século 21, a cidade das nações cruéis. Essa cidade vai ser destruída. Então aqui existe claramente, nesse anúncio de Isaías, a destruição de uma cidade muito poderosa e dos reinos estrangeiros. Um anúncio do julgamento dos poderes e da grande cidade. Mas ao mesmo tempo que se fala sobre a destruição da cidade das nações cruéis, se fala sobre uma outra cidade. Veja no capítulo 26, verso 1. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão esse cântico. Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos e deixem entrar os fiéis. Então, o Apocalipse de Isaías fala sobre uma conflagração que vai levar à queda da cidade das nações cruéis, a grande cidade.
E depois que essa cidade cair, nós temos agora a segurança na cidade de Deus, Jerusalém. Então, finalmente, ela vai ser a cidade da paz mesmo, como a gente vai ver. Então, existem duas cidades nesse texto, e isso é muito significativo, irmãos. É muito importante que isso esteja nesse pequeno apocalipse isaiânico, porque essa narrativa perpassa a Bíblia inteira. A gente sabe que lá no começo da história, em Gênesis, os homens se juntaram sob a liderança de Nimrod para construir Babel, na terra ali de Sinear, e eles construíram aquela cidade. E a gente fala muito hoje da Torre de Babel, né? Isso está no imaginário ocidental. Mas, na verdade, o que os homens decidem construir ali é uma cidade com uma torre. E isso é que se chamou de Babel. Babel é o nome da cidade. O que é a torre? É simplesmente um símbolo da concentração de poder, da vontade de poder, da expectativa de dominar céus e terra. Construir uma torre que chegue até os céus. É um lugar, como eram os templos na época, em que as divindades poderiam descer, e a partir dali o mundo inteiro seria governado por poderes celestiais, que no Novo Testamento são chamados de forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, esse era o grande projeto de Babel. Era unir céu e terra e unir o universo inteiro. Deus também faz isso. Como diz Chesterton, depois, por meio da cruz de Jesus. Né? De uma forma muito bela, literária, ele fala que na cruz os braços de Jesus estão abertos para unir o mundo inteiro, para reunir todo o globo. E ele está esticado na cruz para conectar o céu e a terra. É isso que eles queriam fazer em Babel, mas pela vontade de poder. Agora, na narrativa de Gênesis, imediatamente depois que Babel dispersa, e os povos são dispersos, e Deus derrota aquele projeto inicial de Babel, quem aparece na narrativa? Imediatamente depois, nós temos a Tábua das Nações e nós temos Abraão. E Deus chama Abraão e diz que vai abençoar Abraão, vai fazer o nome de Abraão grande, lembrando que o objetivo da construção da Torre de Babel era fazer um nome grande, né, e perpétuo. Então agora Deus diz, eu engrandecerei o teu nome. Então Abraão vai ser uma bênção para todas as nações. Então Deus não quer reunir, que todas as nações sejam reunidas no projeto de Babel. Deus quer enviar Abraão para abençoar as nações. E Abraão sai peregrinando. Mas lá na frente, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós aprendemos, por revelação, que quando Abraão saiu peregrinando, ele buscava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, isso não é tão claro quando você lê Gênesis. Se você lê só Gênesis, você fala assim, não, Abraão queria uma terra e queria um povo. Mas Hebreus 11 diz que Abraão queria, desde o início, uma cidade. É a sociedade de Deus. Ele abandonou Ur dos Caldeus porque ele esperava uma nova cidade. É isso que Hebreus 11 ensina. Então, desde o início, nós temos Babel e Deus começa o projeto que vai dar em Jerusalém. Através de Abraão e das alianças de Abraão para frente, o objetivo é que Jerusalém seja estabelecida como rei messiânico. E se você ler o Antigo Testamento, a jornada é essa. Em oposição a Babel, Deus inicia o seu projeto, mas os dois projetos estão em conflito. E Deus até mesmo humilha o seu povo, o povo de Jerusalém, sob invasão dos babilônicos. Porque isso faz parte do seu plano para derrotar Babel e para derrotar o pecado no coração do seu povo, inclusive. Mas essa trama das duas cidades continua por toda a Escritura até o livro de Apocalipse. Quando a gente lê lá no final, capítulo 17, 18, 19, o que nós temos ali? A queda da grande Babilônia. E quando a grande Babilônia cai, nós chegamos então no capítulo 20, o que nós temos? As portas são abertas para a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém pode vir. Então, irmãos, isso está antecipado de forma ainda discreta no Apocalipse de Isaías, em que nós temos o anúncio de que vai cair uma cidade e Deus vai trazer um grande juízo sobre a terra. Mas uma nova cidade vai ser levantada, na verdade Jerusalém. E aí vai se poder dizer, nesse momento, ainda não dá para dizer, nunca foi possível dizer, mas agora será possível dizer, a nossa cidade é forte, porque agora Jerusalém nunca mais será abalada. Agora, irmãos, o centro do nosso trecho está aqui mesmo, no capítulo, na verdade, no capítulo 25 em diante. Nós temos
o louvor a Deus no capítulo 25, verso 1 até 5, pela destruição da cidade das nações cruéis. Então, primeiro nós temos esse relato até o versículo 5. E aí nós temos, no capítulo 26, verso 1 em diante, o louvor a Deus por Jerusalém, pela paz que chega em Jerusalém. Então, existe um louvor pela queda de Babilônia, e não é chamada aqui de Babilônia, é a cidade. E nós temos o louvor pela nova cidade, Jerusalém. E o coração do texto está aqui no capítulo 6, verso 12, e nós já vamos falar sobre ele. Mas antes a gente precisa voltar para o capítulo 24, que é o que a gente leu. Por quê? Porque, irmãos, a paz vai chegar. Jerusalém será a grande cidade do mundo, a cidade da paz. Mas para chegar à paz, irmãos, tem que vir a justiça. E a gente precisa entender isso. Porque aqui nós temos dois lados, né? Existe o lamento e também o agradecimento pelo juízo de Deus, mas também nós temos o louvor pela sua salvação. Mas o juízo tem que vir para a salvação acontecer. É importante os irmãos entenderem isso, porque nós vivemos numa cultura em que fala muito do amor, e coloca o amor em contradição com a justiça e com o juízo divino. Então, se Deus é amor, Deus vai aceitar tudo. Não é assim que funciona. O amor de Deus não pode ser separado da sua justiça. A bondade de Deus não pode ser separada do seu juízo. E isso nós encontramos aqui nesse primeiro capítulo. Porque para que o dia de Jerusalém nasça, para que esse novo tempo aconteça no mundo, ele encontra sua aurora, algo tem que acabar. E o que tem que acabar é a injustiça. Precisa acabar. Então vejam como o nosso texto começa, anunciando um grande juízo universal. Veja aí, o Senhor está prestes a destruir a terra, transformá-la num enorme deserto, num vazio, e devasta a sua superfície, dispersa seus habitantes. Isso faz lembrar da situação original, né, do mundo. O mundo era sem forma e vazio quando Deus começa a sua obra. Então parece que o juízo de Deus vai ser radical. Um juízo universal se aproxima, toda a terra. E esse juízo vai ter uma extensão profunda também, porque não é só a terra inteira. Todas as pessoas e todos os tipos de pessoas. Olha o verso 2. Sacerdotes e povo, servos e senhoras, senhores, servas e senhoras, quem compra, quem vende, quem empresta, quem toma emprestado, credores, devedores, quem está em cima, quem está embaixo, tanto faz. O juízo vai pegar todo mundo. Ele não vai pegar, atenção, apenas os poderosos não, tá? Ele vai pegar todo mundo. Do mais importante lá em cima até o mais desimportante pequenininho. O juízo vai alcançar todo mundo e a terra vai ser completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. Então é um juízo universal, a extensão desse juízo é universal. A gente podia dizer que ele é católico, né? Ele vai pegar todo mundo em todos os lugares. Mas por que isso é necessário? Porque o mundo está contaminado. Capítulo 24, verso 4, veja aí na sua Bíblia. A terra lamenta e seca, o mundo definha e murcha, até os nobres definham. Por quê? Versículo 5. A terra está contaminada por causa do pecado dos seus habitantes. Então, esse é o problema. Os homens contaminaram a terra. A terra está sob maldição. Então, o fogo do juízo precisa passar para tirar a sujeira. E vejam que coisa, Deus cria o homem à sua imagem, como seu representante no grande templo cósmico. Adão é um rei sacerdote, o jardim dentro do Éden, o santo dos santos. E dentro desse templo, a função do homem é guardar a terra, cultivar e guardar o jardim, mas cultivar para que Deus seja glorificado, é um culto. Tanto é assim que quando Deus vai restaurar o seu projeto, quando Ele chama Abraão e depois tira o seu povo do Egito, o que eles mandam fazer? Um tabernáculo. E eles vão ser o quê? Uma nação sacerdotal no meio das nações. Então esse é o plano desde o início. É um grande templo cósmico. E a função do homem é consagrar esse templo a Deus. A gente já tratou disso várias vezes. As criaturas não sabem o que esse templo significa. As estrelas, os animais, os vegetais, eles não sabem. Nós é que sabemos. Nós é que
oficiamos o culto cósmico. Agora, quando o ser humano, feito à sua imagem, feito à imagem de Deus, para coordenar, oficiar esse culto cósmico, para, em nome da criação, oferecer os louvores a Deus que a criação não consegue dizer, quando esse homem se aliena de Deus e decide adorar falsos deuses, todo o projeto é contaminado. O mundo inteiro vira uma blasfêmia. O mundo inteiro é profanado. Como se você matasse um animal impuro no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Então os homens profanaram a terra, contaminaram a terra. E a terra que Deus tinha abençoado, o que diz lá em Gênesis? Maldita é a terra por causa de ti. Não é isso? Deus falou com Adão? Pois é, isso está acontecendo. A terra está contaminada. E quais são os pecados? Versículo 5. Vejam aí, transgrediram, e a gente sabia, transgrediram as leis de Deus. NVT fala, violaram seus decretos, acho que a NVI também, mas a século 21 fala sobre perverter ou algo assim, é uma outra expressão. Mas o sentido é perverter, distorcer os seus decretos e quebraram a aliança eterna. Aqui a gente penetra cada vez mais fundo na gravidade do pecado. Não é só que a lei foi quebrada. E isso é o primeiro passo. Eles quebraram as leis de Deus, transgrediram as leis de Deus, atravessaram. Então imagina alguém que fura o sinal. Né? Então o sujeito furou o sinal. Você pode pensar o pecado assim, só de um ponto de vista jurídico, né? Mas mais do que o que está acontecendo. Está acabando aqui, eu acho, do microfone. Tem um outro aqui? Alô? Alô? Então, irmãos, o que nós temos aqui é mais do que só a violação do mandamento. É mais do que apenas quebrar a regra. O texto fala depois sobre perverter, distorcer a lei de Deus. Então, é como um sujeito que, não satisfeito em furar o sinal, ele vai lá de noite e serra o poste. Então, essa é a gravidade do pecado. A gente muda as regras. A gente não vai suportar, de fato, viver num mundo com as leis de Deus ali nos incomodando. Então, a gente muda as leis. E, no final, o propósito da aliança eterna, que é estabelecer esse templo cósmico, é destruído. Porque, para que Deus fez esse mundo e colocou o ser humano ali com a sua imagem e todos aqueles animais, e ele descia ali para comungar com o ser humano? É um pacto, é uma aliança, é uma relação. Então, o pecado é mais do que quebrar a regra. Ele começa quebrando a regra, mas ele revela, quando a regra é quebrada, uma vontade de subverter a ordem que Deus estabeleceu e de fugir das relações que Ele criou. O pecado tem todas essas dimensões. Ele tem uma dimensão jurídica, mas ele tem uma dimensão moral e uma dimensão relacional profunda. Por isso a gente fala, às vezes, usando uma linguagem mais moderna, que o pecado é alienação completa. É esconder atrás do mato. Fugir de Deus, imaginar um universo em que Ele não estivesse lá, não tivesse inventado aquelas leis, que eu não tivesse que ficar ali com Ele. Então o objetivo no final é quebrar a aliança, é que o universo não seja mais um templo, ele seja só o lugar onde a gente faz o que a gente quer. Então, por causa disso, qual é o resultado? Versículo 6, olha aí na sua Bíblia. Por isso, o que está lá em Gênesis, não é? Por isso a maldição consome a terra e seus habitantes pagam por seus pecados. Ah, pastor, por que tem tanta coisa errada no mundo? Tanta injustiça, tanta corrupção, tanta maldade, tanta violência, tanto estupro, tanto abuso, tanto genocídio. Por quê, irmãos? Porque os homens vivem em uma terra amaldiçoada. A gente não pode esquecer, porque a gente esquece da história. Existiu um lugar completamente seguro para o ser humano estar, onde ele não ia não ia afundar na terra por causa de um terremoto, não ia ser afogado por causa de um dilúvio, não ia ter sua casa derrubada por causa de uma tempestade, não ia um vulcão explodir em cima dele, não ia ter um genocida atrás dele. Tinha um lugar assim. Esse lugar se chama Éden. Só que a gente foi expulso de lá. É isso. Por que dá tudo errado? Está lá em Gênesis. É porque você foi expulso do jardim. E fora do jardim, a gente leu isso em Eclesiastes. Está escrito em Eclesiastes.
Você não teve essa ideia primeiro. Os homens morrem como animais. Você se incomoda com isso? Você fala assim, nossa, o ser humano feito tem mais dias, por que ele morre assim à toa? Está lá em Eclesiastes. Os homens morrem como animais. Por quê? Porque nós fomos expulsos do jardim. Só tem um jeito de voltar para o jardim, para o Éden, para o jardim do Éden, melhor dizendo, que é o Santo dos Santos. Esse lugar, irmãos, é a presença de Jesus. Lembra de Jesus no barquinho? Tinha uma tempestade lá, o povo ficou desesperado. Jesus falou, vocês estão preocupados com o quê, gente? Aí ele parou, a tempestade, a chuva. Só ali existe segurança, fora dali não tem. E, irmãos, aqueles que estão com Jesus, talvez você pense assim, não, mas a gente ainda morre como animais. Mas Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa proteção está garantida, mas a gente ainda tem provas para passar. Então, você ainda vai morrer aparentemente como morrem os animais. Mas isso faz parte da sua prova de fé, para você ressuscitar com Jesus. Então, aguenta aí, aguenta aí. Mas, irmãos, o que acontece? É um grande juízo que está vindo, e esse juízo faz nos lembrar do dilúvio de Noé, e faz nos lembrar de Gênesis 1. A aliança eterna foi quebrada, então um grande julgamento precisa vir sobre toda a terra. E quando ele vier, o efeito vai ser terrível. A tristeza vai ser generalizada, versículo 7 em diante. O vinho novo seca, as videiras murcham, quem festejava agora geme, não tem mais som de música, de tamborins, gritos alegres de celebração, acabou tudo. Os acordes melodiosos da harpa se calaram, as alegrias do vinho, as canções, a bebida forte ficou ruim, ficou azeda, as cidades se contorcem em meio ao caos, e as casas estão todas trancadas, ninguém vê ninguém mais. Nas ruas, multidões desesperadas atrás de vinho, porque a tristeza, a alegria se transformou em tristeza, e a celebração foi expulsa da terra. E verso 12, a cidade foi deixada em ruínas e seus portões despedaçados. É assim em toda a terra, não apenas essa cidade, toda a terra foi atingida pelo juízo de Deus. O que sobrou? Só um remanescente, como azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida e as uvas que restam na videira depois da colheita. Um grande juízo aconteceu, acabou com tudo. Acabou com a alegria de todo mundo, é morte, decepção, tristeza por todo lado. Não, porque aí a gente toma um susto aqui no verso 14, né? De repente você está indo bem fundo, de repente parece que muda a linguagem, mas esses restinhos aí, o remanescente, todos gritam e cantam de alegria. É como eu mencionei mais cedo, isso não parece muito cristão, né? Se alegrar com a desgraça dos outros. Não parece muito cristão. Todos os que restaram gritam e cantam de alegria. No Ocidente, no Oriente, louvam a majestade do Senhor e dão glória. Nas terras além do mar, louvam o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra. E o que esses cânticos dizem? Glória seja dada ao justo. Glória seja dada ao justo. Por que esse povo está feliz quando está todo mundo chorando? Porque a justiça chegou na terra. A justiça. Não vai haver paz sem haver a justiça. E a justiça traz consigo o juízo. E esse é um desafio para o crente, porque não é que a gente não vai sofrer com a constatação de que o pecado humano é profundo, e com a maldade humana. É claro que a gente tem que sofrer. Olha o que o salmista também. O que Isaías diz depois? No versículo 16b. Olha o que ele diz. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Literalmente aqui no original, ele fala assim, meu coração está magrinho, magrinho. Então, ele está sofrendo aqui. Ele está pesado de angústia. Chorem por mim, estou desfalecendo. Por quê? Porque olha o que ele vê nos homens. O engano ainda prevalece. A traição por toda parte, terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Então ele fala assim, o engano e a traição, literalmente aqui ele fala, traiçoeiramente os traidores traem. É uma linguagem redundante para falar que é um mundo tão perdido, que todo lugar que você olhar é engano e traição. É mentira, é tudo mentira. É um pessoal imerso até o pescoço na mentira. Então, um pessoal
virado no mal desse jeito, o que sobra para eles? Realmente é o juízo de Deus. Mas aqui nós sentimos, isso é o patos do profeta, né? É sentir o que Deus sente, a alegria de Deus e também sentir a tristeza de Deus. Então, é a constatação da radicalidade desse mal, é por isso é pesado. O fato de ser um momento de alívio não significa que não é pesado esse momento. Olha como é que ele termina, ele fala no versículo 20, a terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade, cai e não se voltará a levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Então, o coração do salmista, o coração de Isaías, está pesado com o peso da culpa do mundo. Ele está sentindo o peso da culpa do mundo. Então, aqui nós percebemos por que a destruição tem que ser tão radical. É porque o peso da culpa é muito grande. É muito grande. Então, é isso mesmo, é esse juízo. O juízo vai ser terrível, de deixar todo mundo com o coração apavorado, desfalecido. Mas é justo. O que diz o cântico? Glória seja dada ao justo. Irmãos, esse cântico é importante para nós, porque faz parte da adoração cristã louvar a Deus por sua justiça e pelo seu juízo. No credo apostólico a gente fala que a gente crê nisso, que Ele vai julgar vivos e mortos. Nós cremos no juízo final. E é necessário crer no juízo final. E mais, celebrar o juízo final. Quem é que não vai celebrar o juízo? Quem está envolvido no crime. Por que a ideia de Deus julgar o mundo nos incomoda? Porque está todo mundo devendo. Então esse negócio soa mal, dá mal-estar, dá enjoo, esse negócio de que Deus vai vir destruir, julgar todos os pecadores, e aí você fica, nossa, mas Deus não é bonzinho, Deus não é amor e tal. Conversa mole, né? Conversa mole, porque na hora que tem uma coisa muito terrível acontecendo no mundo, você também pensa assim, Deus se existisse não deixava acontecer. Sim, né? Então quando tem uma tragédia acontecendo no mundo, uma maldade, uma injustiça, Deus não existe. Mas aí quando a gente fala que a Bíblia ensina que Deus vai julgar os pecados de todos os homens, não, mas Deus é bonzinho, não vai fazer isso. Resolve, né? Não tem como você acreditar nas duas coisas. Mas, irmãos, pensem comigo. Quando você crê em Jesus, você crê no juízo de Deus. Porque crer em Jesus significa crer que Jesus levou os pecados de quem? Os seus. Quando você crê que você está salvo porque Jesus levou os seus pecados, você crê que você deveria estar lá na cruz, e não Jesus. Concordar com a salvação que Deus traz por meio de Jesus é concordar com o juízo que Deus destinou para o mundo. Não tem como você concordar com um e rejeitar o outro. Não tem como você acreditar que Deus revelou o seu amor em Jesus Cristo e rejeitar a ideia de que todos os pecados dos homens têm que ser condenados, com condenação eterna, que Deus não vai deixar passar nenhum crime, que todos os homens vão ter que responder por todas as maldades que eles pensaram e fizeram. Como é que Jesus te salva de um pecado sem Ele ter carregado esse pecado? Não é possível isso. Então, acreditar na salvação de Deus em Jesus é acreditar no juízo de Deus em Jesus. Por isso mesmo, acreditar no reino de justiça de Jesus significa acreditar no fim de Babilônia. E isso significa que aqueles que abraçaram a bondade de Deus e a sua justiça vão ficar alegres quando a injustiça foi extirpada do mundo. Então, é um dia terrível? Sim. Mas é um dia maravilhoso? Sim, também. É como a cruz de Jesus. É terrível, mas também é maravilhosa. Então, o mundo precisa passar por isso, por esse momento do juízo final, em que todo pecado vai ser punido. Toda maldade que os seres humanos fizeram uns contra os outros e contra Deus, tudo isso vai ter que ser, contas vão ser pedidas. E só através de Jesus você pode ser livrado dessa condenação.
Então é o dia de celebrar a justiça de Deus. E nesse dia, versículo 21, veja aí na sua Bíblia. Olha o que vai acontecer nesse dia, que é o dia de Jerusalém. O Senhor castigará os poderes celestiais nos céus, e os governantes das nações na terra serão reunidos e presos, trancados na prisão. Então, no dia em que esse grande juízo universal vai acontecer, que vai ser radical para tirar toda a contaminação da terra, Deus vai prender as autoridades, tanto os poderes celestiais, aqui se fala sobre poderes nos céus. Então, Satanás e seus demônios vão ser aprisionados. E também as autoridades humanas que se mancomunaram com eles, que gostariam de construir essa torre, na qual os poderes celestiais e as autoridades terrenas se unem para governar sobre os homens, todo mundo vai em cana, vai ficar todo mundo preso. Mas parece que o julgamento não é imediato, não. Veja aí na sua Bíblia, no verso 22, na NVT fala assim, e por fim castigados. Mas literalmente é depois de muitos dias castigados. E algumas versões trazem, depois de muito tempo castigados. Isso seria mais literal. Então, vejam que existe um gap aqui. Vai ter esse momento, nesse dia, em que Deus vai castigar esses poderes, vai julgar o mundo, purificar a terra e lançar esses poderes na prisão, porque depois de muitos dias eles vão ser castigados de forma definitiva, e então, finalmente, o esplendor da lua minguará, e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, com grande glória em Jerusalém. Irmãos, essa imagem é bonita. Aqui ele fala assim, que essa glória que vai aparecer é um negócio tão grande, que o sol vai ficar com vergonha. Literalmente aqui fala que a branca, é uma referência à lua, ela vai minguar, ela vai ter vergonha. É isso que o texto diz literalmente, que a lua vai ter vergonha e o sol vai ter vergonha. Quando eles forem sair para a festa e olhar e ver a glória de Deus em Jerusalém, eles falam, não vou nem entrar. Vai ser tão grande que o sol e a lua vão ter vergonha de aparecer. De tão grande vai ser a glória que vai acontecer aonde? Em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Jerusalém vai ser como esse santuário, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus descia. Lembra de Moisés? A glória descia na tenda da congregação. A glória de Deus vai descer em Jerusalém. Então, nós temos Jerusalém estabelecida. Esse é o dia da cidade da paz. É o dia de Jerusalém. Irmãos, quando é que vai acontecer isso tudo? Nós temos uma pista aqui, porque é o único lugar onde se fala que os poderes dos céus e da terra vão ser aprisionados e lançados numa masmorra, a gente sabe onde é. Isso é Apocalipse 20. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 20. E aqui está a nossa conexão, para quando a gente for estudar Apocalipse. Apocalipse 20, verso 1. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E o anjo lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Mas depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então isso aqui já é o juízo final? Ainda não. Ele vai ser aprisionado, mas ainda tem um juízo final lá na frente. E aí nós seguimos, versículo 6. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por testemunhar a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua estátua, nem aceitaram sua marca na testa ou nas mãos, e ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E esses, diz ali o versículo 6, no final, sobre eles a segunda morte não tem poder, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. O sacerdócio original que Deus planejou vai ser restaurado. Então, irmãos, aquele é o trecho do Antigo Testamento que anuncia isso.
que Deus vai agir, trazer um grande julgamento, destruir a grande cidade, a cidade dos homens cruéis, e vai aprisionar as autoridades celestiais, e aí vai reinar a partir de Jerusalém. Se você ler aqui Apocalipse com mais atenção, eu espero que os irmãos já comecem a ler, você vai ver que a partir do capítulo 17 de Apocalipse, tem a referência à grande prostituta, a grande cidade que domina sobre os reis da terra, e aí nós temos no capítulo 18 a queda de Babilônia. Exatamente, aí tem um grande hino aqui sobre a queda da Babilônia, e ao mesmo tempo o povo de Deus louvando a Deus por causa da queda de Babilônia. No capítulo 18, alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. A justiça veio para o mundo. E Babilônia, então, é julgada. E nós temos aquela imagem de um anjo poderoso lançando uma pedra de moinho no mar e dizendo, vai ser assim com a Babilônia, ela vai ser lançada no mar e nunca mais será achada. E aí no capítulo 19 nós temos o grande cântico de louvor, aleluia, salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos, porque ele castigou a prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E aí nós temos o que depois? No capítulo 19, versículo 7. Alegremos e exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Então, irmãos, cai Babilônia e o que vem? Jerusalém. Cai Babilônia e vem Jerusalém. Mas quando o tempo chega para Jerusalém, é necessário que Satanás seja aprisionado por 1000 anos. E aí o Senhor vai reinar a partir de Jerusalém, 1000 anos, provavelmente uma linguagem simbólica, não significa 1000 anos literais, mas é um grande período, esse é o dia de Jerusalém. Agora, no final, capítulo 20, versículo 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Gog e Magog, lembra que o pastor Igor pregou sobre isso? Em todas as extremidades da terra e as reunirá para uma batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Isso está lá em Isaías, está em Ezequiel, a profecia sobre Gog e Magog, o pastor Igor já pregou a respeito disso. Então a gente tem a batalha do Armagedon, que é a batalha antes do milênio, e aí nós temos então a vinda de Jesus, Satanás é aprisionado por 1000 anos com seus demônios, e aí nós temos um governo de Jesus, por esses 1000 anos, a partir de Jerusalém, e aí no final nós temos, aí sim, a última batalha, que é essa batalha de Gog e Magog. E nós temos essa batalha no final, mas nessa batalha não existe mais risco para Jerusalém. Olha o que nós lemos aqui no versículo 9, Apocalipse 29. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, mas fogo desceu do céu e os consumiu. E aí encerra a história e nós temos depois a nova Jerusalém. Agora volta lá para Isaías. Irmãos, esse é o contexto bíblico mais amplo para o Apocalipse de Isaías. Ele está anunciando no capítulo 24 a grande batalha que vai encerrar essa era antes do milênio, que é o Armagedon. Esse é o assunto aqui. É essa grande batalha final que vai terminar com o aprisionamento dos poderes celestiais e das autoridades terrenas rebeldes. E aí nós temos então o reino de Jesus a partir de Jerusalém. Como o Igor pregou semana passada, ele vai descer no Monte das Oliveiras, como ele subiu do Monte das Oliveiras, literalmente. Jesus não ascendeu do Monte das Oliveiras lá em Atos de forma simbólica. Ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai voltar lá para aquele monte. E aí nós vamos ter então esse período de 1000 anos, o dia de Jerusalém, e depois disso, nós temos então Satanás sendo solto para o último engano e o último julgamento, que é um assunto ainda que vamos tratar estudando Apocalipse. Mas, irmãos, para a gente terminar, o que nós vamos fazer nesse milênio? Porque a gente fica muito discutindo se é 1000 anos ou não, se já começou o milênio ou ele vai começar ainda, se ele vai ser introduzido pela missão da igreja ou vai ser antecipado por uma grande tribulação e a vinda de Jesus. E essas discussões todas a gente vai chegar nelas ainda. Mas a coisa mais importante em Isaías não é o anúncio do juízo que Deus vai trazer, é a alegria que vai ser introduzida no dia de Jerusalém. E isso está no coração do texto, o texto tem a forma de um quiasma, né?
E o coração do texto de 24 a 27 está no capítulo 25, verso 6. Olha o que vai acontecer quando chegar o dia da paz, o dia de Jerusalém. Esse dia em que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai derrotar os seus inimigos como guerreiro, e nós vamos ter o reino de paz. O que vai acontecer, gente? Olha que maravilha, versículo 6. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. A gente tem falado muito sobre isso aqui na igreja. O que vai ter? Uma grande mesa. Esse vai ser o grande acontecimento para abrir o milênio. Uma grande mesa, um grande banquete para todos os povos do mundo. E será, irmãos, diz a NVT, um banquete delicioso, com vinho puro envelhecido e carne da melhor qualidade. Glória a Deus. E literalmente aqui, né, a NVT traduziu corretamente, né, como carne de melhor qualidade, mas literalmente aqui é carnes gordas. Carnes gordas. Picanha. Vinho puro envelhecido e carne da melhor qualidade. Tadinho dos veganos, né? No milênio. E, gente, veja como é a inversão. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Quem gosta de Tolkien aí, né, sempre tem essa história da sombra. A sombra vai sair. Agora, gente, o que é essa comida? A gente vai pensando assim, tá, é vinho, é carne. Acho que é a melhor coisa que Isaías pensou naquele momento, né? É vinho e carnes gordas. Mas o que é a matéria dessa celebração? Versículo 8, veja aí na sua Bíblia. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre o insulto contra a sua terra e o seu povo. Nesse dia. Então, irmãos, esse é o dia da ressurreição. Está lá também no livro de Apocalipse. A primeira ressurreição. Vai acontecer justamente depois da queda de Babilônia, quando Jesus se manifestar, e Satanás e seus demônios vão ser aprisionados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão com ele, quando ele se manifestar. E aqueles, né, que estiverem vivos, né, como Paulo diz em Tessalonicenses, vão ser arrebatados, e os nossos corpos vão ser transformados, e a morte vai ser engolida. Então, isso é o milênio. O milênio tem um assunto. O ponto do milênio não é se são 1000 anos literais ou não. O ponto é que vai haver uma grande mesa aberta para todos os povos. A vida vai ser acessível para todas as nações. E veja o contraste disso, a gente pode até fazer uma analogia agora. Os irmãos viram aí, né? Nem que seja pelas minhas reclamações online, mas os irmãos viram a grande celebração universal, da solidariedade universal, que foi feita agora nas Olimpíadas, era o quê? Baco. Baco não é o vinho? Pois é isso, sem Deus as pessoas estão tentando fazer festa do jeito que dá, mas esse vinho está profetizado aqui, ele vai ficar azedo. Baco, o que é isso? É o excesso. O Baco é Dionísio, é a violação, é o desespero do infinito, é a vontade de viver tudo que você pode antes de morrer, é o desespero. É porque não tem ressurreição, então vamos viver tudo ao mesmo tempo agora, né? Viver o que a vida tem agora para você. Então, é isso, o mundo está sempre tentando montar uma mesa, sempre tentando montar a sua mesa, e trazer o seu evangelho. E no caso, o assunto não é só Baco, né? O assunto é a autoafirmação da sexualidade contemporânea. E o que isso tem a ver com as Olimpíadas lá dos gregos, eu não sei. Mas é a mesa do mundo. É interessante pensar que o milênio é apresentado assim como uma mesa. E, de fato, todos os domingos, a gente vem aqui porque tem uma mesa. E agora você entende melhor porque, como a gente vai fazer agora na hora da ceia, a gente lê aquele texto de Mateus, e Jesus fala assim, que eu não vou beber com vocês do fruto da videira de novo, até que
o reino dos céus, venha, eu vou estar com vocês. Do que Jesus está falando na ceia do Senhor? Está falando disso aqui. Está falando dessa grande mesa com vinhos velhos e carnes gordas. Vai haver abundância, vai haver vida. É mais do que carne e vinho, é vida eterna, ressurreição dos mortos. Então isso é que vai ser oferecido na mesa. É muito melhor do que o vinho do mundo que vai ficar azedo. É um outro vinho. É o vinho da vida eterna. Agora, irmãos, nesse dia, então, Jerusalém nunca mais vai ser destruído. A gente leu ali em Apocalipse que no final da história, ainda vai haver a rebelião de Gog e Magog, que é a última batalha, ainda vai acontecer, mas o povo de Jerusalém nem vai ter que lutar, porque vai cair fogo do céu e vai consumir os inimigos. O ponto é que quando Jesus voltar, Jerusalém vai ser estabelecida dessa vez para nunca mais ser destruída. E Jerusalém não é só um lugar geográfico, é toda a casa de Deus, é o acampamento dos santos. E, irmãos, não é esse o assunto do capítulo 26, verso 1? Naquele dia, na terra de Judá, entoarão esse canto. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. E, finalmente, irmãos, chega a paz em Jerusalém. Versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Finalmente, o dia de Jerusalém chegou. Mas esse hino não está aqui só para ser cantado quando Jesus voltar. Por que esse hino está aqui em Isaías, anunciado antes? É porque nós que já somos a Jerusalém do Senhor, temos que começar a cantar isso agora. Nós temos que viver e nos preparar para o milênio como cidadãos de Jerusalém agora, confiando no Senhor e andando na paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu te convido a agradecer a Deus pela sua revelação, porque existe esperança, porque o reino de Deus vai ser estabelecido nesse mundo, nessa terra. Mas peça para Deus, para você, Ele te tornar um cidadão dessa cidade, como está aqui em Isaías. Peça isso ao Senhor.